Boa noite, galera. A gente está começando agora a nossa live. Nosso tema hoje está super especial, incrível. E o nosso convidado, super especialíssimo, é claro. Hoje nós vamos falar de liturgia e artes. E aí, quem vai falar para nós hoje é o Padre Jonas Xavier, nosso convidado super especial. Então fica ligado, vem com a gente, fica até o final. Mas antes, eu gostaria de lembrar para você que essa live é uma live extraordinária, certo? Poderíamos dizer assim. Porque nossa live, na verdade, acontece toda terça-feira às 19 horas. Com temas super especiais, com irmãos da comunidade que podem falar das artes, da profissionalização, um pouco das artes, da vida de oração, o que é que tem a ver os dois, né? Então, dá uma passada lá, toda terça-feira, às 19 horas, nós estamos lá na nossa live, certo? Aqui, na verdade, né? Nesse Instagram. E aí você pode dar uma conferida lá e tudo, para também ficar por dentro do que é a arte na nossa comunidade, mas também do que é a arte, como nós expressamos a arte, a beleza, que é Deus, através da arte. Antes de começar a live, eu queria convidar você não sei se você está vendo, mas tem um aviãozinho aí embaixo, do lado da barra dos comentários, e você pode clicar nele e enviar o link dessa live para todos os seus seguidores no Instagram, ou então aquelas pessoas que você segue, né? E você pode enviar essa live porque hoje o tema está imperdível. Imperdível. O que é que liturgia e artes um tem a ver com o outro, né? E o Padre Jonas, ele vai explicar tudo pra gente. E eu gostaria de lembrar de novo para você, né, da nossa live, toda terça-feira, às 19 horas, certo? Eu vou aqui já chamar o Padre Jonas para a gente começar, certo? Falando um pouco aqui desse tema. Só um minuto, gente. Só um minuto enquanto ele vai entrando aí na live, né? Olha, entrou. Padre Jonas, seja bem-vindo. Ah, Tereza, tudo em paz? Boa noite. Tudo. Boa. Então, padre, antes da gente começar propriamente falando do tema, né? Fala um pouco, se apresenta um pouco, de onde é que você vem, quem você é. Eu acho que a primeira pergunta que eu tenho que responder nessa live, porque várias pessoas me perguntaram: você está morando em Palmas? Você está ligado à missão de Palmas? Não, eu não estou morando em Palmas, mas eu vim de Palmas, né? Eu nasci em Campos Belos, Goiás. Eu sou mais velho do que Palmas, né? Eu estou ficando velho mesmo. Eu e aí eu passei a minha vida, fui muito cedo para Palmas. Eu cheguei em Palmas em 93, se eu não me engano, por aí. E Palmas foi fundado, se eu não me engano, em 90. Então foi bem no início, eu morei aí a minha infância toda e conheci a comunidade aí em Palmas. Entrei na comunidade Aliança em Palmas e depois eu fui para a comunidade Vida, enfim. Eu tenho ainda um vínculo com a missão. E o povo está me perguntando por que a gente lançou aqueles vídeos, né? O Se Liga no Mistério, e foi pela missão de Palmas. Aí o povo sempre me perguntava por quê? Por que pela missão de Palmas? Porque eu tenho um vínculo com a missão, o convite partiu daí, e a gente só vai onde a gente é convidado ou onde a gente tem liberdade suficiente para se oferecer, que é o caso dessa live. Então, esse é o Padre Jonas, né? E, Sim, eu padre, falei isso. Eu sou padre pra gente Jonas, começar. eu sou de Palmas. E tenho só 6 meses de padre, bem pouquinho. Eu estou aprendendo a ser padre. E hoje eu estou morando na diaconia. Fui transferido para a França, para Toulon, na França. Só que aí, talvez só Deus saiba quando eu vou, por causa dessa, como diz o padre Carliano, depois que passar o fim do mundo, a gente vai ver o que que acontece.
Então, padre, para a gente começar, eu gostaria de saber, assim, né? Porque todo ser humano, ele tem uma forma de expressar as artes, né? Nós fomos criados com esse dom da criatividade, né? E eu queria saber dessas formas, né? Existem diversas formas das artes, né? Às vezes a gente só limita as artes pela dança e pela música, né? Muitas vezes. E existem muitas outras formas de fazer artes, né? E eu queria Muitas saber, formas. assim, um pouco sobre isso, né? Quais são as formas da gente pode fazer artes, né? Assim, o ser humano que nasceu com essa criatividade, né? Com esse dom. Não, existem vários tipos de arte. Existem artes cênicas, existem artes plásticas, existem artes de construção. Como você falou, o ser humano é um ser que nasce artista, faz parte da identidade dele. Por quê? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de um Deus criador. Porque o Deus, justamente por ser um Deus criador, ele é um Deus criativo. Então, existe, por exemplo, se você olhar para a natureza, você vê uma imensa criatividade divina expressa na natureza. Você vê cores, você vê belezas, você vê a imensidão do mar, você vê a diversidade de fauna, de flora, de animais, de vegetação. Você não tem como dizer assim, rapaz, Deus é muito criativo. Deus é muito criativo no sentido de que ele cria, mas porque ele é aquele criador, é aquele que exerce a criação, exerce a criatividade dele. E nós somos filhos, criaturas, mas assim, não é criatura da mesma forma que os outros animais e que os outros seres. Nós somos uma criatura que temos características divinas. Então, uma das dimensões assim que é de Deus, que é a criatividade, nós herdamos dele. Por isso, nós fazemos arte com tudo. Tem pessoas que gostam de contar caso e faz deste contar caso um repente, um contador de história, um piadista, um humorista, e faz uma arte com esse contar a história. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de futebol, mas eles não só jogam o esporte, eles criam. É muito interessante que, por exemplo, falando de futebol, é muito comum você ver grandes jogadores criando dribles. Eles criam jogadas. Existe uma criatividade que é própria de todos nós. De modo que se você assistir um jogo de futebol na época do Pelé e assistir hoje, você vai ver que existem movimentos totalmente diferentes. E isso expressa o quê? Isso expressa uma criatividade esportiva, vamos dizer assim. Existe o homem, desde a origem, desde que se fala da origem do homem, o homem, desde o início, ele quis expressar a arte através das pinturas, por exemplo. Existem vários achados arqueológicos que expressam desenhos em cavernas, coisas esculpidas. Então, o homem é, por natureza, criativo. E por natureza, inclusive, existe em nós, seres humanos, uma missão de participar da criação. Porque Deus criou, mas ele não só criou e deixou pronto. Ele diz assim, vocês são responsáveis por isso. Vocês são responsáveis pela criação, por isso nós continuamos criando. Nós continuamos gerando. Nós participamos, por exemplo, Deus cria todas as coisas, mas se a gente for olhar assim pontualmente, quando foi que Deus criou tudo, foi há muito tempo atrás. De modo que poucas são as coisas que a gente poderia dizer assim, Deus mesmo criou naquele... Enfim... O que eu quero dizer é o seguinte, que nós participamos de tal modo da criação que essa, não é uma palavra muito correta, mas só para a gente entender, essa reciclagem da criação, somos nós que vamos fazendo. Por exemplo, eu nasci, tenho certeza que foi Deus que me criou, mas eu não fui aquele primeiro homem gerado por iniciativa divina. Para eu nascer, existiu a participação de um homem e de uma mulher, que eles me geraram. E eles não só geraram, eles me criaram no sentido de educar, de manter a criação, porque é próprio de Deus também manter a criação. Mas o que eu quero dizer com isso? Meu pai, minha mãe, eles participaram dessa criação.
E assim a gente vê os animais, as plantas, existe uma participação nessa criação. E assim também na arte, que Deus criou com toda a criatividade. Mas existem peças, existem construções, aqui existe uma grande arte na arquitetura, né? E eu acho que aí a gente já entra um pouco no esquema da liturgia, porque existem várias artes nos templos litúrgicos. Então, essa dimensão de expressão de arte, ela é muito presente no ser humano. Eu acho que ela é ontológica do ser humano. O ser humano, quanto mais humano ele é, mais criativo ele é. Eu acho que é isso, né? Foi a primeira pergunta. Sim. É como se fizesse parte da nossa identidade, assim, né? Isso Sim, faz parte da nossa identidade e ao mesmo tempo Deus se utiliza dessa identidade, porque nós temos essas duas realidades. Existem outras, mas eu quero frisar hoje duas. Existe essa dimensão de arte, que nós somos artistas, e existe aquela dimensão de sagrado. Por quê? Porque Deus nos criou também a sua imagem e semelhança, então existe um espaço aqui que só Deus preenche. E a gente vai buscando ele com muita criatividade, e essas duas coisas vão caminhando juntos, tendem a andar juntas. Por isso, quando a gente pensa em fé, a gente pensa em arte no sentido que a gente pensa em expressão da fé. A gente vai expressar nossa fé. Não basta eu crer, eu preciso dizer de alguma forma que eu sou cristão. Não basta eu acreditar naquilo, eu expresso a minha fé. A fé, ela vai entrando. Eu acho que a gente está entrando em outro assunto já, mas está valendo, é porque a fé, ela precisa de uma cultura para encarnar-se. E quando a gente diz cultura, a gente está falando de vários elementos, inclusive os elementos artísticos daquela cultura. Então, desde lá do Antigo Testamento, Deus se utilizou de uma cultura. Ele entrou num povo que tinha uma língua, e ele usou daquela língua para se expressar. Ele tinha um povo que tinha as suas danças, que tinha as suas expressões, que tinha a sua história, e ele usou dessa história para se expressar, para se revelar. Então Deus ele vai entrando lá no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também o Evangelho ele vai se encarnando numa cultura. A cultura é como se fosse uma base onde o Evangelho vai ser colocado. Lógico que existe aí, em toda cultura, elementos que vão ser condizentes a esse evangelho e elementos que talvez não sejam tão coerentes com esse evangelho. Mas existe um alicerce, uma base na qual nós lançamos o evangelho. E esta base é a cultura, como eu tinha falado, mas a cultura também, assim, a arte daquele povo ocupa um grande espaço nessa cultura. Nessa dimensão também, padre, dessa expressão, né, da arte, dessa beleza da arte, né, que o homem é chamado a expressar, né, entra a dimensão de nós sermos templos do Espírito Santo? Ah, com certeza. O Espírito Santo, ele é a ação de Deus em nós. Então, existe uma criatividade que é a ação de Deus. Só que aí existe aquela, não sei se a gente pode falar assim, mas existe aquela, primeiro, potencialidade de criar, existe aquela inspiração do Espírito Santo de criar. São duas coisas diferentes. Então, não é necessariamente, não é porque a pessoa é criativa e que tudo que ela faz expressa algo de Deus ou talvez seja inspirado pelo Espírito Santo, né? Mas, de alguma forma, expressa essa potencialidade do homem, que, enfim, a gente pode usar todas as nossas potencialidades e todas as outras dimensões de inteligência, de vontade, sexualidade, etc., para o bem, ou a gente pode usar de uma forma não tão saudável, vamos dizer assim. Mas o Espírito Santo é aquele inspirador. O Espírito Santo é aquele ser criativo que está dentro de nós, que nos acompanha. É muito interessante quando nós vamos criar as coisas, e isso aqui é um testemunho muito nosso, assim, como é comum na comunidade você ver
pessoas que têm uma inspiração de fazer algo e essa inspiração, isso às vezes parece, isso que eu vou falar, às vezes pode parecer mitológico e infantil, mas existe uma inspiração divina, com certeza. Isso não pode ser tirado. Lógico que Deus se utiliza, isso aqui é uma coisa importante, diz Santo Agostinho que a graça supõe a natureza. Então Deus vai se utilizar, lógico, da minha natureza. Então se eu vou compor, por exemplo, uma música, o que eu escuto vai estar muito ligado ao que eu vou produzir, né? Então nós somos influenciados por várias coisas. Então essa natureza aqui, ela vai de verdade sendo construída. Quando a graça vem, ela vem. Eu não sei se vocês já com certeza já viram, né? Um carisma do Espírito Santo, né? Quando a gente está numa oração comunitária, num grupo de oração, às vezes a pessoa tem uma visualização, mas é muito, se acontecer isso é uma coisa assim, de fato, só pode ter sido Deus, mas o normal, aliás, eu nem sei, eu acho que é impossível. O normal é que a gente tenha uma visualização de algo que eu conheço, ou de algo que eu pelo menos já ouvi falar. Então Deus vai pegar uma visualização de uma ponte. Por quê? Porque eu sei o que é uma ponte. E eu sei o que ela significa. E eu vou dar outros significados a ela naquela oração comunitária. Isso é muito criativo. Mas isso é um dom do Espírito. Existe aquela criatividade divina que me faz... Eu não posso negar isso. Deu para entender? Eu não posso negar que o Espírito Santo é aquela... Apesar de depender também de utilizar da nossa natureza, ele muitas vezes é aquele espírito criador. Ele é aquele espírito criador que derrama em nós também uma graça de criação. A gente vê isso em todas as expressões de artes. Agora também tem uma dimensão de arte que a arte, ela... ter uma visão, porque como é algo que Deus colocou em mim, a arte é algo que me faz conseguir contemplar. Só um artista consegue contemplar. Quem não tem uma visão artística, ele não consegue contemplar. E aqui eu quero dizer primeiro que todo homem pode contemplar, certo? Mas a gente precisa ter um olhar que ultrapassa o que a gente enxerga objetivamente, que consiga transcender, que consiga nos elevar. Então, por exemplo, um artista, ele vai olhar para uma tela e aí ele tem uma sensibilidade artística que vai conseguir enxergar naquela tela mais do que traços. Ele vai conseguir enxergar a intensidade do pincel, ele vai conseguir enxergar a sensibilidade das cores, o que o autor quis dizer com aquilo. Ele vai passar horas na frente daquela tela, observando e contemplando. Uma pessoa que não tem sensibilidade artística, ela vai olhar para aquela tela e vai dizer assim, rapaz, o cara deve ter deixado cair a tinta aí, borrou e expôs num quadro. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade artística, porque senão nós não vamos conseguir contemplar. E isso aqui entra em todas as outras dimensões de artes. Por exemplo, a nossa fé ela é muito artística. Desde o início, Deus quis se revelar pela palavra, por exemplo. Mas não foi só dizendo as coisas. Existem vários salmos, vários cantos litúrgicos. Porque, isso aqui é uma curiosidade de fé, mas existe uma coisa chamada licença poética, você já deve ter ouvido falar nisso, né? A licença poética, assim, você pode falar qualquer absurdo que dentro da poesia fica até bonito, tá entendendo? Então a gente pode dizer assim, o céu é como as nuvens de cristais, onde tem um mar com... Eu esqueci a letra da música. Mar com ondas de cristais e a coisa mais linda do mundo. E isso é um absurdo, objetivamente falando. Não pode ter um mar com ondas de cristais. Mas isso é belo porque isso é poético. E a poesia faz isso ficar bonito, inclusive. E faz isso ter sentido. E a pessoa, ela transcende a partir dessa música.
A pessoa deve dizer assim, rapaz, deve ser bonito mesmo esse lugar, eu tenho até vontade de ir para lá. Mas a gente pode dizer, sei lá, se você olha para as músicas, se você olha para as poesias, a gente vê coisas assim, tipo, quem dera ser um peixe para os seus límpidos aquários mergulhar, assim, não foi a melhor opção de música, mas assim, límpidos aquários não tem nada a ver com nada, tá entendendo? E a gente sabe que ela tá falando de uma pessoa. E isso é, a licença poética permite essas loucuras, assim, porque, enfim, objetivamente não tem muito sentido. Mas, artisticamente, isso nos leva a enxergar mais do que aquelas palavras estão dizendo. E a gente precisa, nós precisamos primeiro nos aproximar da palavra de Deus com esta visão. Por quê? Porque a gente precisa enxergar mais do que está escrito ali naquelas letras objetivas. As grandes verdades de fé, elas não foram escritas de forma narrativa. Por quê? Porque não dava para expressar. Era uma loucura dizer assim, Jesus é Deus. Então, isso foi dito de várias formas, mas ele sempre foi dito primeiro de forma poética. Então, você vai ver isso nos hinos que entraram na liturgia depois, nos hinos de Paulo, você vai encontrar muitos hinos. Jesus é rei, é Deus, que mesmo sendo Deus, se esvaziou. E você vai encontrar no prólogo de João, que é um texto poético, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Mas, assim, você só vai encontrar, assim, Jesus é Deus em uma única passagem, de forma escrita no sentido não poético, em uma passagem do Evangelho de João, que é a passagem que fundamenta a nossa vocação, onde Tomé diz, meu Senhor e meu Deus. Essa foi a primeira vez que Jesus foi reconhecido, foi a primeira vez que foi dito por um texto narrativo. E isso aqui foi assim, foi uma das últimas coisas a ser escrita das Sagradas Escrituras, que nós temos acesso. E isso foi escrito de forma narrativa muito depois. Por quê? Porque esta verdade de que Jesus é Deus, antes de ter sido dita, foi cantada. Antes de ter sido dita, foi colocada em hinos, em poesia. Porque a poesia nos permitia falar coisas que na cultura judaica ia ser muito complicado dizer que um homem era Deus. Aí, ou seja, a arte vai ajudando a entender a fé, né? E a construir, a expressar a fé. Porque a arte é expressão. E aí a gente, como eu tinha falado do pano de fundo da cultura, a gente vai usando a arte, vai usando a nossa cultura para expressar a nossa fé. Então, padre, a Ana Clara está perguntando por que arte e liturgia estão ligeiramente ligadas. Elas estão ligeiramente ligadas, eu falei isso, né? Estão ligeiramente ligadas porque Deus quis se utilizar da cultura, Deus quis se utilizar, Deus quis falar através de uma cultura, de uma arte. Então, você assim, as imagens, por exemplo, entraram na igreja de forma mais concreta em um período onde a gente precisava ensinar, evangelizar. Roma tinha sido tomada pelos bárbaros na história e a gente precisava evangelizar os bárbaros. Era essa a ordem da igreja: vamos evangelizar os bárbaros. Mas aí o que acontecia? A gente não conseguia falar a língua deles. Então a gente fez o quê? Fazer o que é de mais bom senso. Vamos usar a arte para evangelizar. Fizeram a imagem, que já existia a ideia de imagem, só que aí fizeram as imagens de Nossa Senhora, de Jesus, de São José, de São Pedro, dos grandes apóstolos, dos mártires. E aí eles diziam assim, ó, esse aqui é Jesus. Esse menino é Deus, é filho de José e de Maria. Viveu aqui em tal época. E aí as pessoas iam, através daquela arte, entendendo a fé. Então, assim, ela está ligada porque a gente não consegue
expressar de outra forma. A gente precisa expressar o evangelho, expressar a verdade, expressar a fé e também expressar no sentido de liturgia, porque liturgia ela é uma celebração, né? Ela é uma expressão da fé. E aí a gente vai usando a liturgia. Ela é ligeiramente, porque também ela não é exatamente a mesma coisa. Existem coisas diferentes. A gente pode fazer uma liturgia, eu acho que isso já seria uma outra pergunta, com certeza. A gente pode fazer uma liturgia nua e crua, sem nada de arte? É muito difícil. Por quê? Porque a arte vai estar na oratória, existe uma arte de oratória. E a arte vai estar nos salmos, que pode até não ser cantado, mas ele é poético. A arte vai estar nos paramentos, porque existe uma arte de costura. A arte vai estar nas imagens que você vai ver nas igrejas, nos ícones que você vai contemplar naquela celebração. A arte vai estar na beleza da arte sacra, no sentido de arte de utensílios litúrgicos. Existem ali cálices, ostensórios, cruzes, que são muito bem feitos, são adornados, são artísticos. Artísticos. E a gente olha para aquilo e a gente não consegue separar disso. Até porque tem muitas dessas coisas que estão necessárias para a celebração acontecer. Por exemplo, nós falamos da cruz, né? Precisa ter uma cruz na celebração eucarística. Então, o que é a cruz, aquele crucifixo que a gente coloca no altar ou do lado dele, ele é uma expressão artística. É uma expressão de Jesus, daquilo que ele viveu, mas é uma expressão artística. A gente pode até tentar tirar, mas a gente não consegue tirar tudo, separar tudo. E, ao mesmo tempo, é muito pedagógico. Jesus sempre fez isso. Jesus contava parábolas, que é uma arte de contar uma história. E é muito mais pedagógico, que é isso que a igreja faz, a gente se utiliza da liturgia. Por quê? Porque o evangelho se utiliza de uma cultura. Então a gente se utiliza da arte para poder expressar a nossa fé. E viver a nossa fé e celebrar a nossa fé. Existem também a liturgia sacra e a arte litúrgica. Eu queria saber qual é a diferença entre elas e qual é a importância, assim. Pronto. Primeiro, quando a gente fala arte sacra, a gente está falando de uma arte sagrada, certo? Eu não vou usar esse termo não, para não ficar confuso. Mas a ideia é uma arte sagrada. Por que eu não vou usar esse termo? Porque a gente tem na nossa cabeça que uma coisa, para ser sagrada, ela tem que falar de Deus, expressar algo de Deus. Ela não precisa necessariamente, por exemplo, uma música para ser... Eu vou usar outro termo. Uma arte cristã, ela não precisa necessariamente falar explicitamente de Jesus. Se eu faço uma música cristã, o que vai tornar ela cristã não é aparecer o nome de Jesus, de Maria, de Deus ali, de algum momento. O que vai tornar aquela música cristã, aquela arte cristã, é ter valores do evangelho expressos nela. Isso é que vai fazer. Então, por exemplo, se você vê valores de caridade, valores de justiça, valores de amizade, valores de busca do sagrado, busca de Deus, isso aqui é o quê? São valores do evangelho que estão expressos naquela arte, naquela música, naquela dança, naquela imagem, naquela arte cênica, naquele teatro. Agora sim também, a arte ela tem a ver com o autor da arte, né? Então, o que faz uma peça teatral ser cristão, um filme ser cristão, não é o assunto propriamente dito, tem a ver com quem fez aquela arte, com quem gerou aquela arte e com a intenção dele naquela arte. Então, por exemplo, se eu sou padre, não vou colocar eu não para vocês não acharem que é por causa do sacerdócio, mas se a Teresa fizer uma decoração que seja, aquela arte é da Teresa.
e vai ser uma expressão da criatividade que está dentro dela. Como dentro dela existem valores cristãos, aquele arranjo simples de mesa vai ter algo de cristão nele. Não deixa de ser uma arte cristã. Deu para entender? Porque às vezes a gente empobrece a ponto de dizer assim, não, se não disser o nome de Jesus, não é de Deus não a música. E às vezes a gente acha que é só isso. Então a gente pega qualquer música e faz assim, em vez de dizer, enfim, pega uma música aí, a gente pode fazer até um plágio. Em vez de dizer, eu não estou pensando numa música agora secular, mas em vez de dizer o nome de uma pessoa que tem na música, eles vão botar o nome de Jesus, aí já ela ficou cristã. Não, não ficou cristã. Por quê? Porque talvez não tenha os valores do evangelho ali, os valores de Cristo, os valores da fé. E também tem a ver com autoria. Quem foi que fez? Quem fez foi um cristão? E ele tinha a intenção de levar esta fé? Então, eu acho muito legal, por exemplo, o padre Fábio de Mello, muitas vezes ele canta músicas que são assim, bem daquelas músicas sertaneja, caipira, bem assim, da região dele ali de Minas. Parece que não tem nada a ver, mas com certeza existe algo de valor ali, porque se não tivesse valor, tecnicamente, ele não iria cantar. Ou se tivesse contravalores, acredito que ele não iria cantar. Então, isso que é uma arte que a gente pode chamar de cristã, ok? Existe a arte sacra e arte cristã. Resumindo, criado por um cristão e que tenha valores evangélicos. Existe aquela arte sacra que foi aquela arte criada para o sagrado. Que eu fiquei pensando assim, essa música que eu vou fazer para Deus. E aí você faz uma música, faz uma arte pensando assim, não, isso aqui é para evangelizar. E eu quero isso aqui, enfim. Agora, isso aqui a gente pode falar de arte sacra, né? Então, por exemplo, aqueles utensílios litúrgicos, eles estão muito ligados a esta arte sacra. Enfim, existe uma diversidade, porque a arte é uma diversidade de expressões. Agora também, existe uma diferença entre arte sacra e arte litúrgica, no sentido que a arte litúrgica é uma arte sacra criada para o culto. Ela foi pensada em ser um utensílio litúrgico. Ela é uma arte sacra, é uma arte para Deus, de Deus, mas ela foi pensada, é um ostensório esculpido com toda a arte numa madeira, por exemplo. E existe ali uma utilidade litúrgica, uma finalidade litúrgica. Ele é para ser usado no culto. Então, ele passa a ser ele é uma arte litúrgica. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque nem tudo que está na liturgia é arte litúrgica. Ficou complicado, né? Muitas das coisas que entraram na liturgia não foram, a princípio, pensadas em algo de Deus. Não eram coisas que a gente, para usar um termo, eram coisas seculares, criadas para o século, mas que nós adotamos. Então, por exemplo, a gente pode pensar aqui num lavabo, uma jarra e uma bacia, que o ideal é que seja uma jarra e uma bacia bonitos, ou seja, artísticos. Talvez até uma peça feita à mão. Mas aquela arte, aquela bacia com aquela jarra, que é um conjunto que nós chamamos de lavabo, que o padre usa para lavar as mãos, por exemplo, ela talvez, e com muita probabilidade, ela não foi criada como sendo um utensílio doméstico, um utensílio litúrgico. Talvez o artista estava pensando numa jarra bonita para, sei lá, adornar uma mesa. Mas a gente pode, com muita tranquilidade, pegar aquela arte secular, que foi feita para o século, para o tempo normal, e trazer ela para a liturgia. E transformar ela num objeto litúrgico. A gente entende isso também, por exemplo, a gente faz isso. Eu vou dar o exemplo da música, vocês vão entender, eu acho, as outras dimensões. Existem na liturgia 2 tipos de músicas, a gente pode dizer.
Na liturgia existem as músicas rituais. O que são músicas rituais? São as músicas que fazem parte do rito, está ali prescrito. Então, Kyrie eleison, está ali em grego, é uma estrutura litúrgica que a gente coloca uma melodia. Existem os hinos litúrgicos, que são Glória, o Credo, a gente pode chamar, mas principalmente o Glória e o Santo. São hinos litúrgicos que nós até colocamos uma melodia, mas eles fazem parte do rito, ou portanto, é uma música ritual. Existem os salmos, os cantos litúrgicos, os cantos no sentido bíblico, certo? Assim, tipo, não está dentro do livro dos Salmos, basicamente é isso. Tipo, o Magnífica de Nossa Senhora está dentro do Evangelho de Lucas, então a gente chama de canto, certo? Canto do livro de Daniel, que fala do louvor das criaturas, enfim. Um canto, existem expressões que estão dentro da liturgia e podem ser cantadas. Então, isso nós chamamos de música litúrgica no sentido de música ritual. Deu para entender? Espero que sim. E existem aquelas músicas que não são rituais, mas elas são litúrgicas. Elas são pensadas em um momento ou em um espírito próprio de um momento da liturgia. Então, por exemplo, existe aquela música que é uma música de ofertório, que vai falar da oferta de vida. Mas essa música de ofertório, ela foi pensada nesta liturgia. Ela foi criada, elaborada pensando na liturgia, pensando no rito da missa. Ela não é prescrita, então ela pode ser diferente. Mas ela é litúrgica no sentido de que ela foi feita pensada no rito. Ok? Então a gente pode pensar no canto de entrada, numa aclamação ao Evangelho. Apesar que a aclamação ao Evangelho tem ali o Aleluia, que, enfim, faz parte da estrutura. Mas eu acho que deu para entender o que nós chamamos de música litúrgica que não é ritual. Existem as que são rituais, existem as que não são rituais, que não fazem parte do rito. Não está lá escrito glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado. Ela pode ter outra letra. E existem as músicas que não são necessariamente, apesar de ser música sacra, certo? Mas elas não são necessariamente feitas pensadas na liturgia, mas nós usamos na liturgia. Então, por exemplo, muitas das músicas de ação de graças, nós pensamos em Deus, mas elas não foram necessariamente feitas pensadas em vamos colocar na missa. Elas são músicas de, sei lá, um louvor mais silencioso, mas que a gente entende que combina com aquele momento. A gente pode pegar uma música que é até um louvor, tipo, o Senhor quer obedecer à tua voz, derrama o teu espírito, e colocar ele no canto de entrada. Quando a autora dessa música, por exemplo, ela construiu essa música, ela pensou nessa música, acredito, talvez tenha até sido, mas eu acredito, que ela não estava pensando na liturgia, em um momento da liturgia. Então ela não é uma música litúrgica, mas é uma música sacra que pode ser usada em algum momento da liturgia. Deu para entender? Sim ou não? Deu. Deu sim. Então, eu acho que isso entra todos os outros tipos de arte plástica, imagens, utensílios litúrgicos, vestes. A gente seguindo essa ideia de que existem coisas que são rituais, estão próprias do rito, mas tem coisas que não são próprias do rito, mas elas foi feita pensando na liturgia, e tem aquelas coisas que não foram feitas pensando na liturgia, aquela arte, mas ela, apesar de não ter sido feita pensando na liturgia, elas podem ser aplicadas à liturgia. A gente pode até chamar de música litúrgica também, mas, enfim, acredito que ficou claro. É interessante porque essa arte ela nos leva também a rezar, né? Assim, nos encontrar com Deus, assim, né? Ela nos auxilia também a nos apontar a Deus, né? Com certeza. A arte, ela tem o poder de nos fazer transcender. Então, é muito mais fácil rezar, por exemplo, com algo artístico.
É muito mais fácil rezar olhando para um ícone, por exemplo, porque eu estou olhando ali para algo que é artístico e oracional, e eu vou vendo detalhes que vão me fazendo entender o mistério de Deus, eu vou rezando com aquilo. É muito mais fácil rezar com uma música que diz coisas que eu talvez não saberia dizer com minhas palavras. É muito mais fácil rezar e expressar minha fé dentro de uma. Eu não sei se você já tiveram a experiência, mas existem espaços sagrados, assim, por exemplo, quando eu morei em Aparecida, eu era postulante. Eu lembro que eu ficava encantado com aquela grandiosidade do santuário de Nossa Senhora Aparecida. E só de entrar ali, eu já chorava. Algo parece que tinha uma presença de Deus ali. E existe uma presença de Deus ali, de Maria ali, com certeza. Mas eu digo assim, só a construção, só a arte daquela arquitetura já me levava a rezar. E aí, sem contar que no santuário tinha várias artes de... como é que fala? Vários mosaicos nas paredes, né? E várias. Então, só aquela arte já. Não tinha, eu cheguei lá, por exemplo, vamos dar um exemplo, que eu entrei naquela igreja, não estava tendo missa, não estava tendo nada. Era só eu e o templo. E aquele templo, com as expressões de artes que tinha nele, já me levam a rezar. Respondi? Sim. Padre, a Aline ela perguntou qual é a influência que hoje a arte ela traz para a nossa evangelização nos tempos de hoje, né? Sim, isso é uma coisa importante. Eu lembrei agora de uma passagem que Paulo ele foi pregar nos Areópagos. Por quê? Porque naquele tempo existia um lugar onde existia uma arte de retórica e de filosofia também, e que os homens se encontravam para discutir, enfim, tinham muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, Paulo foi lá para evangelizar, provavelmente tinha outras pessoas, não estavam lá discutindo. A grande maioria das pessoas que estavam no Areópago eram espectadores, estavam lá observando essa arte deles. E Paulo se utilizou daquele lugar, daquele espaço e daquela arte para conseguir comunicar a fé. E hoje também a gente precisa fazer isso, a gente precisa encontrar um espaço, um lugar e uma arte. A arte tem um poder de tocar no coração das pessoas. É impressionante como esses dias eu estava. Esses dias eu comecei a chorar assistindo uns videozinhos. Era um vídeo. Era um vídeo besta, assim, né? Não era besta, mas era um vídeo que não falava de Deus. Ele falava do ser humano. O ser humano é capaz de coisas grandiosas. Aí foi mostrando, assim, e tinha a ver com esporte, certo? E o vídeo dizia assim, o ser humano é capaz de perder. Aí mostra uma pessoa numa corrida de Fórmula 1 que teve um acidente, ele parou o carro para ir acudir o outro que estava lá preso. E aí tem várias expressões de amor, de caridade. Eu fiquei olhando, rapaz, só o ser humano mesmo é capaz de, de, de escolher o bem do outro dessa forma. O ser humano ele é capaz de coisas muito trágicas e difíceis, mas o ser humano é capaz de fazer um bem que é emocionante, cativante. Enfim, eu comecei a chorar com aquilo ali. E aquele vídeo, ele era um vídeo artístico. Era um vídeo assim que tinha todo um jeito de comunicar, toda a expressão, usou as imagens de forma artística. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aquilo me tocou. Talvez eu não pensei em Deus, mas eu pensei em algo que vai além do que eu enxergava no ser humano. Porque a arte, ela de fato, ela é essa porta. Eu estou indo para a França, né? Que é um país bem secular. E uma coisa que é muito concreta na evangelização na Europa, mas ali na França, é que as pessoas não escutam, não, assim, uma homilia, as pessoas não escutam. Agora, quando a gente faz uma peça teatral, o povo ouve, vê, param.
e eles conseguem até contemplar. Então, a arte ela é talvez uma grande ferramenta de evangelização que nós devemos usar hoje. A arte, porque de verdade a arte ela consegue alcançar as pessoas e ela não só alcança, ela consegue tocar e fazer aquele coração que talvez seja duro à evangelização. A arte pode fazer com que aquele homem reflita e pense em Deus, pense no que é do alto, pense no que transcende aquilo que nós estamos vendo aqui hoje. É, e também na nossa comunidade, esse nosso fundador, ele sempre fala, né, acerca da beleza do sagrado, acerca da beleza nas nossas capelas, o zelo que nós devemos ter, assim, né? E aí eu queria saber, assim, né, como é que você vê que isso, a arte, ela pode contribuir com o zelo pelo sagrado, com o sagrado, assim, né, com a beleza. Sim, a arte, primeiro porque o conceito de beleza bíblico, vamos dizer assim, ele tem algumas verdades. Ele tem que ser justo, verdadeiro e belo. Por quê? Porque Deus é justo, porque Deus é verdadeiro e porque Deus é belo. E aí vão ter essas expressões de Deus. Então, e isso aqui entra, eu acho que num conceito. Esse conceito pode ajudar a gente a produzir uma boa arte cristã, certo? Anote aí, justo, verdadeiro e belo. Então, o que acontece na arte da liturgia? É importante que a arte daquela liturgia ela seja justa, ou seja, ela seja diga algo justo. Ela tenha que ter o valor próprio daquilo que ela representa. Ela seja verdadeira. Então, a gente, na liturgia, propriamente, isso aqui é uma coisa prescrita, assim, em várias coisas. Quando se usa algum elemento na liturgia, aquele elemento precisa ser verdadeiro. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um altar, o que tem prescrito é que o altar seja feito de madeira concreta, firme, sólida, de verdade, não pode ser de plástico. Tá entendendo? Quando eu coloco um arranjo, ele tem que ser um arranjo de flor de verdade, ele tem que ser. Não pode ser uma flor de plástico. Por quê? Porque não é verdadeiro. E a nossa arte, ela precisa expressar o que é verdadeiro. No sentido de que ela precisa expressar a verdade que está em nós também. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um teatro, uma peça, e eu estou expressando que eu amo a Deus, e eu não amo, tem algo estranho com aquela arte cristã. Por quê? Porque ela não vai estar expressando a verdade. Ao mesmo tempo, tem que ser belo, belo, atrativo. Tem que ser a liturgia, ela precisa, a arte também, né? A gente usando a arte, ela precisa fazer com que os nossos olhos se voltem para o sagrado. Agora tem uma coisa importante dessa beleza, que é o seguinte: a liturgia, a beleza da arte, ela precisa fazer com que os nossos olhos se voltem ao sagrado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a liturgia, ela a gente não precisa separar da arte, inclusive a gente deve utilizar da arte para celebrar, mas a nossa liturgia e a nossa fé ela é totalmente e altamente cristocêntrica. O que isso significa? Que Cristo é o centro da liturgia, não é assim? Por quê? Porque Cristo é o centro da nossa fé, porque é a razão, é o sentido, é tudo que nós temos, é Ele. Então toda a glória é dada a Ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente, na arte secular, vou botar secular, quando eu estou falando secular, não estou falando que é uma coisa mundana, ruim, não. Mas na arte que não é litúrgica, que não é sagrada, o artista é o centro. O aplaudido é o cantor, o aplaudido é o compositor, o aplaudido aquela arte lá, aquele quadro, aquela escultura vai ter até uma assinatura do autor. Por quê? Porque a glória é dele, o mérito, o reconhecimento é daquele autor. E é cabível, não é ruim, não. É
é para ser assim mesmo. Mas na liturgia não, na liturgia toda glória, toda honra e todo mérito deve ser sempre de Jesus. De modo que existe aqui, a gente pode falar assim, precisa haver sempre uma humildade litúrgica. Por quê? Porque a liturgia, o artista ele nunca vai poder expressar a totalidade da sua arte na liturgia. Ele não pode nem deve. Por quê? Porque a liturgia não é o lugar para ele expressar isso. Então, por exemplo, se eu toco violão, mas aqui eu toco tal, eu não vou expressar na liturgia. A liturgia não é o lugar de eu colocar todas as minhas potências aqui, de fazer os riffs, os solos, de todas as execuções mais difíceis. Não é o lugar, não é na liturgia de eu fazer isso. Agora também eu preciso ter um outro palco, vamos dizer assim, que eu possa expressar a totalidade e mostrar assim, tudo que eu sou capaz de fazer. Só que este lugar não é a liturgia. Mas ele precisa haver, até porque o artista, o músico no caso, ele precisa necessariamente mostrar a sua arte. Deu para entender? E aí existe uma humildade litúrgica que faz ele não expressar aquela totalidade da sua arte para que Deus apareça, e não eu. Eu tenho uma voz assim, altamente. Ave Maria, eu sou uma pessoa assim. Celine Dion perde a feio para mim, assim, porque só que o lugar de eu botar toda a potência da minha voz não é na liturgia. Por quê? Porque deve ser necessariamente outro lugar. Aqui a potência da minha voz, o beleza, todos os arranjos, todos os contraltos, todos os tipos de vozes que eu sei abrir, ela precisa ter uma humildade litúrgica que faça com que eu expresse com uma suavidade e que isso também é muito litúrgico, já que eu estou falando da música, né? Uma música muito litúrgica, assim, um estilo de música muito litúrgica é coral. Por quê? Porque nós somos um povo e aquele coral representa um povo, são várias vozes. A ideia de solo não é que não seja litúrgica, mas o coral é mais litúrgico. Eu acho que deu para entender. O coral essa pluralidade de vozes, assim, cai muito bem a liturgia. Então, o que acontece? Eu preciso entender que eu estou num coral. Mesmo que a gente esteja cantando um solo, precisa uma voz de um povo transparecer naquela liturgia. E aí eu preciso de uma humildade litúrgica que vai fazer com que a voz daquele povo seja audível. Eu fico arrasado quando a gente vai, já que a gente está no meio da música, enfim, depois a gente bota a pauta para outras áreas da arte. Mas eu fico arrasado quando a gente vai ouvir um salmo que a pessoa fez assim uma melodia tão difícil pro refrão que, tipo assim, ela só pode não querer que eu cante, tá entendendo? Porque, enfim, a gente precisa ter a consciência de que um bom salmo, um bom refrão de salmo, ele precisa ser aquele salmo belo, com certeza, bem executado, com certeza, mas ele precisa ter uma simplicidade que seja suficiente para que uma outra pessoa, eu, por exemplo, escute só uma vez e consiga cantar. Não é assim que a gente faz na liturgia? A gente canta e depois a galera canta junto conosco. Por quê? Porque é próprio da liturgia o que o povo cante. Então ela precisa, e lógico assim, vai depender um pouco do público, né? Se eu estou num público da comunidade, que a comunidade é muito musical, então dá até para a gente fazer uma coisa mais elaborada um pouco mais difícil. Lógico, a gente precisa sentir o povo, mas se eu for numa paróquia onde tem um povo assim, às vezes até de mais idade, eles não vão ter essa musicalidade toda, então naquele lugar convém que aquele salmo, que aquela música seja mais simples. Para quê? Para que aquele povo acompanhe. Se a gente vai celebrar uma missa num lugar que não é aquele povo de igreja,
assim, aquele povo assim, tipo, é um velório, você vai ver que vai ter pessoas lá que, enfim, tinha 10 anos que na missa foi só porque era parente do morto e com certeza ela não sabe nem fazer o nome do pai direito. Então a gente vai fazer uma melodia que seja mais simples ainda, para que ela consiga entrar no ritmo da liturgia. Então, isso aqui é uma coisa que é interessante. Então, a humildade litúrgica. Paulo, ele diz, falando aqui da oratória, né, ele falava assim, eu poderia usar todos os recursos da oratória para falar com vocês, mas eu não quis usar para que a glória de Deus prevalecesse, não a minha. É algo parecido assim, eu não lembro exatamente a passagem. Mas existe um resguardar-se para que Deus apareça mais do que eu. Padre, já encaminhando assim, né, para o final da nossa live, Ah, eu já? gostaria de. Muito bom, queria ficar falando a noite toda aqui, né, mas eu gostaria de pedir, assim, né, para você também falar um pouco do Se Liga no Mistério, né, assim, esse que fala um pouco da missa, né, parte a parte desse rito litúrgico, né, que vai expressando também a beleza de Deus, né. Sim. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a arte ela está muito presente dentro da liturgia, mas muito presente dentro da liturgia na comunidade. A comunidade, desde o início, teve músicas litúrgicas muito belas, teve prelúdios que entravam, que preparavam as pessoas para a celebração. Teve uma arte que o Moisés sabe fazer muito bem, de um comentário que envolvesse o povo. Enfim, a arte ela vai entrando, né, na liturgia. E, perdão, qual foi a pergunta que eu tinha feito? É porque eu comecei por outro lado. Para você falar um pouco do Se Liga no Ah, Mistério. sério. E chamar também E, o povo para assistir, para. ok. E também o que acontece? Essa, a comunidade, a comunidade na revista Escuta, no final do ano passado, Deus fez uma promessa que ele ia renovar a piedade, a vivência sacramental, litúrgica na comunidade. E aí, eu acho que Deus, por uma inspiração divina mesmo, foi fazendo com que o Pedro me ligasse, o Pedro RL aí da Missão de Palmas, me passasse uma mensagem perguntando se eu não queria gravar uns vídeos. E eu fiquei inquieto, respondi. E aí foi surgindo o que nós chamamos de Se Liga no Mistério, que são alguns vídeos curtos, rápidos, com a linguagem, apesar de ser conteúdos profundos, mas com a linguagem simples e acessível para que qualquer pessoa pudesse entender cada elemento, cada parte, cada ação do mistério da liturgia. Então a gente está descendo em cada elemento mesmo. Tipo, nós falamos sobre o sinal da cruz. Só sobre o sinal da cruz foram 4 vídeos. Para dizer assim, olhe, aquele gesto que a gente faz significa isso. E aí a gente vai a cada segunda e sexta entrando em um elemento mais, e aí até a ideia é ir e percorrendo todo o percurso da missa, todo o rito da missa. Eu estou organizando, não sei qual vai ser o dia que vai cair, mas a gente está organizando para fazer uma live, fazendo uma recapitulação dos ritos iniciais. Nós estamos tratando os ritos iniciais, né? Aqueles ritos ali que são preparatórios para a missa, são aqueles ritos do início, de ato penitencial, nome do Pai, etc. E aí a gente vai fazer uma recapitulação, até porque algumas pessoas vão surgindo com perguntas, e aí eu acho que é importante responder essas perguntas. Isso foi uma iniciativa de Deus, e eu sinceramente acho que Deus foi me utilizando e utilizando também da missão de Palmas para ir organizando e cumprindo aquela profecia que ele disse lá de renovar no interior da comunidade a vivência litúrgica, sacramental e etc. Então, padre, foi muito bom. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por esse tempo. Muito obrigada pelas suas palavras, pela sua partilha tão rica para nós, que com certeza acrescentou muito na nossa vivência litúrgica. Deus abençoe, padre. Um abraço, gente. Um abraço para todos vocês que estão aí. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, é isso.
Não esqueçam da nossa live, toda terça-feira, às 19 horas da noite, certo? E o Se Liga no Mistério, toda segunda e